Boa noite, professor. A gente vai falar sobre a estratégia na prática de creche para cachorros. O grupo sou eu, Bruna, o Bruno, a Caroline Geonon, a Luísa Cosso, o Luiz Fonseca, o Pedro Chaves e o Vitor Rangel. Agora, uma breve introdução sobre o mercado de creche para cães. Ele vem crescendo num ritmo de aproximadamente 15% ao ano. A empresa escolhida foi a Maternal, que foi fundada há 6 anos e é uma creche destinada aos cães, que eles ficam soltos em tempo integral e convivendo com outros cachorros. Ela tem um amplo espaço e ela é comandada por 2 veterinárias formadas pelo FMG. O público-alvo é para as classes A e B, devido ao preço que é alto. Ele varia de R$200 a R$600 por mês. Como é um segmento novo relativamente no mercado, são poucos concorrentes, que é a Educando, a Alfabeto e a Matilha Real. A creche conta com um serviço diversificado, que é o daycare, que é exatamente a diferença entre o hotel e a creche, que é um lugar onde os cães ficam durante todo o dia, e pode ser com uma regularidade de entre 1 e 5 dias na semana. Hoje a creche atende em média de 40 cachorros por dia. E a creche possui ao todo 11 funcionários, desde as proprietárias, a gerente, o supervisor de pátio e os assistentes de apoio. Os assistentes de apoio, eles têm a função de levar os cachorros para passear, de criar e executar tarefas que os cães vão realizar durante os dias. Ela conta também com a parceria de um terapeuta canino, que é responsável pelo adestramento dos animais, usando uma prática de ensinamento por meio de recompensa e não de punição. A creche também conta com alguns requisitos para os cães serem matriculados lá. Eles têm que estar com a vacina em dia, ele tem que estar saudável, a vermifugação também tem que estar em dia, e quando não está, a empresa disponibiliza. E deve haver uma prevenção mensal de pulgas e carrapatos. Outra observação importante é que as fêmeas não podem frequentar enquanto estiverem no cio. E todos os cães passam por uma avaliação de comportamento e sociabilidade para entrar. E outra parte importante que a gente observou é que lá tem um ambulatório com médicos veterinários em tempo integral para cuidar de qualquer imprevisto que aconteça com os cães enquanto eles estiverem lá. Para o nosso referencial teórico, a gente vai utilizar alguns autores que a gente viu durante todo o semestre. Um deles é o Winston, que foi um dos precursores sobre a estratégia como prática, e também traz alguns conceitos importantes, como praxis, práticas e praticantes. Já Zabowski vai também trazer que o foco ele deve estar entre os atores sociais, e como esses interagem com os recursos das organizações. O autor que a gente vai utilizar também é o Vara, que ele vai falar sobre os 3 níveis da análise estratégica, o estudo de Balogan, Jacobs, Jarzakowski e Vara, que vão falar sobre a comunicação dentro das organizações e como ela ocorre, desde maneiras mais formais até as maneiras mais formais, e também Potter, que vai falar sobre a criação da cadeia de valor. Toretto e Lima vão falar que as práticas estratégicas elas ocorrem a partir das múltiplas interações entre os atores, ações e rotinas. O Imet vai falar também sobre poder dentro das organizações, sobre aqueles que não têm poder, mas conseguem de alguma maneira. E também de Feldman, que vai falar um pouco sobre a rotina e como ela pode sofrer alterações ao longo do tempo. E todos esses autores vão dar um embasamento para a gente, para o estudo de caso e também para a conclusão. E aí, para a gente acompanhar as práticas da Maternal, a gente fez 2 visitas no local e fizemos um contato por e-mail, com algumas dúvidas que ficaram para trás com a gerente do lugar. E a partir daí a gente conseguiu coletar dados para entender como que as pessoas agem dentro lá da organização e como que elas pensam. E aí, conversando com a gerente, ela falou pra gente que, assim, o objetivo da Maternal, desde a sua abertura, era ser um espaço para abrigar pets de gente que fica fora o dia inteiro, que trabalha o dia inteiro, e
para que esses cães pudessem ter uma qualidade de vida melhor, não ficar em casa o dia inteiro sem nenhuma companhia e sem fazer nada. Só que durante a idealização e a implantação, né, dessa ideia do que seria a empresa e como que ela ia ser, tiveram algumas mudanças, né? Porque inicialmente o espaço ia ser somente um espaço gramado e grande e aberto, né, para que os cães pudessem ficar ao ar livre, correndo e tudo mais, sendo que depois eles foram percebendo que com a chegada dos primeiros clientes, que isso não ia bastar, que eles tinham que implantar atividades, né, para poder entreter os cachorros durante o dia. E aí começaram a pensar em o que colocar, e foi aí que eles implantaram as piscinas e atividades como calça ao petisco, corridas, etc. Lá também tem a hora do descanso, alguns dias eles também tomam banho de piscina e fazem passeios. Essa mudança na maneira com que a creche passou a funcionar fez com que houvesse um remanejamento dos funcionários, porque antes cada funcionário ele era responsável por tudo, por acompanhar todos os cachorros, né, durante o dia inteiro. E aí depois disso, com a implementação de atividades durante o dia, cada funcionário foi designado para uma determinada atividade diurna. E aí, como já foi dito, essas atividades elas também eram propostas pelos próprios assistentes de apoio. E aí, conversando com a gerente, a gente pôde observar que tinha um determinado funcionário que tinha propostas que eram muito mais aceitas do que a de outros funcionários. E aí a gente foi perguntar para ela, né, mais sobre esse funcionário, porque a gente escutou o nome dele o tempo inteiro, e a gente descobriu que ele era o funcionário mais antigo na equipe, que ele está lá desde a abertura da creche. Esse outro funcionário, ele implementou também uma outra mudança que acabou sendo bastante significativa para a maternal. Antes, os donos chegavam com os animais, né, e eles deixavam os pertences do cachorro na recepção. E aí os pertences entendem-se como coleira, alguma ração, né, shampoo, pente, manta e tal. E aí os funcionários eles tinham que descer com o cachorro, e quando precisava eles tinham que subir para pegar a coleira, por exemplo, e depois descer com essa coleira, usar lá embaixo, né, para prender o cachorro em algum lugar, depois retornar com essa coleira lá para cima, e isso causava assim uma movimentação desnecessária. Aí esse funcionário, quando ele chegava na empresa, ele já recolhia os materiais, né, de todos os animais e descia com esses materiais e já separava lá embaixo. Com isso ele evitava de ter que ir na recepção, pegar as coisas, voltar e tudo mais. E com o tempo, isso passou a ser adotado por todos os outros funcionários, porque eles perceberam que era um jeito de facilitar a rotina deles, né? E aí no dia que a gente ficou lá com os funcionários, eles contaram pra gente que antes os animais eles faziam as necessidades fisiológicas num determinado lugar, que era meio escondido, que os cachorros dificilmente iam lá procurar o lugar, né, para poder urinar ou fazer as fezes, e que acabava que eles faziam no lugar errado. E isso, né, causava um trabalho maior para os assistentes de apoio, porque eles tinham que limpar essas fezes, né, no meio da grama, assim, e era bem chato para eles. E aí, eles começaram a espalhar jornal em uma outra área mais visível, uma área também que era coberta, né, para os dias de chuva. E assim, quando os animais eles acertavam, né, faziam as necessidades no lugar certo, eles eram recompensados. E hoje mais de 90% dos animais que frequentam a creche, eles fazem as necessidades no lugar certo. E assim, isso foi uma ideia que veio dos próprios funcionários, eles falaram pra gente, e não veio lá das veterinárias. As veterinárias tinham escolhido um lugar que não era tão visível e tão bom quanto esse novo local. Entrando um pouco na rotina dos animais que frequentam a creche, em dias normais, né, na teoria, os animais eles devem chegar por volta de 7, 8 horas. E aí eles chegam bem agitados, né? E à medida que eles vão se acalmando, eles vão para um passeio na Praça JK, com 3 assistentes de apoio. Depois eles retornam à creche, ficam brincando entre si, fazem as atividades, né? Nadam na piscina, tem o caça ao petisco e tudo mais. Comem, descansam.
Depois eles fazem um passeio de novo, comem novamente e aí vão para casa. Só que o tempo planejado para as atividades, ele quase nunca é seguido à risca, porque os cães, eles nunca chegam no horário certo, né? Os donos, geralmente, eles não levam 7 horas em ponto os cães para lá. Os cachorros também, eles não entendem muito bem que, assim, eles têm que dormir de, 3 horas da tarde a 4 horas da tarde, acordar e ir para casa ou ir comer. Então, essa parte, ela também não dá muito certo, né? Assim, os horários, eles não são exatos. E um outro fator que acaba por alterar a rotina, né, do funcionamento da creche são as chuvas, porque quando chove os cães, eles ficam restritos somente a áreas cobertas e a algumas atividades que são internas. E quando isso acontece, os funcionários que estavam designados, por exemplo, a passear com os animais, eles vão ser realocados em outras áreas, formalmente. Porque em dias normais, né, os funcionários, vamos supor, designados a passear com os cachorros, eles acabam por fazer outras atividades, ajudar outros funcionários enquanto eles estão à toa, né? Porque eles não passeiam com o cachorro o dia inteiro. E aí, nesse tempo à toa, ele vai e ajuda a dar banho ou ajuda com as atividades na piscina. E aí, foi até um desabafo da gerente. E existem alguns funcionários que eles não ajudavam nesse tempo livre. E a gente percebeu que isso não era uma prática bem vista pelos proprietários e os supervisores de pátio. Falando que a gente observou com o que a gente estudou em sala de aula, nessa matéria, a gente conseguiu perceber que existe um gap entre a estratégia teórica e a estratégia enquanto prática social. Existe um planejamento, né, um roteiro padrão que deve ser seguido, e o que acontece na prática é apenas uma adaptação desse roteiro para o perfil e as circunstâncias de cada cachorro que frequenta a creche. Cada funcionário é designado por uma determinada função, que já acontecia antes, né, mesmo quando não tinha cada atividade assim especificada para cada funcionário. Eles já tinham o que eles iam fazer durante o dia, e isso é uma forma de ajudar o gestor a manter um controle maior sobre esses funcionários. Mas cada cachorro, ele tem uma demanda diferente, um relacionamento diferente com determinado funcionário. Então, um funcionário, ele acaba passando mais tempo ou menos tempo com o cachorro, dependendo da preferência. E quando ele ajuda um outro funcionário a resolver uma atividade ou a mudar a atividade para o cachorro se sinta mais confortável, ele acaba saindo do script, né? Vamos dizer assim. E aí a gente pode perceber uma estratégia que vem da periferia, que é o que realmente acontece. E não segue à risca aquela estratégia que é definida lá pela cúpula, né, pelo gestor e tudo mais. E a nível micro também, né, através das práticas, a gente tem estratégias que vão emerger enquanto a estratégia formal acontece. Como no caso que eu já falei de descer com os pertences ou da mudança do local das necessidades fisiológicas. No estudo que a gente fez na maternal também, a gente conseguiu fazer um paralelo muito importante com o estudo da Feldman, que foi sobre a rotina nas organizações. A gente analisou que mesmo a creche tendo uma rotina diária, ela nunca é a mesma, vai depender de cada contexto e cada situação. Não é possível padronizar todas as ações. Cada cão tem uma necessidade, cada cão tem um porte, uma característica diferente. Por exemplo, em dias chuvosos, quando os cães não realizam as mesmas atividades, os funcionários também devem agir de forma diferente. Nesse caso, os assistentes de apoio, eles são responsáveis por pensar em outras atividades, em outras formas de interação com os cães. E a gente observou também que a rotina da gerente nunca é a mesma. Ela realiza várias atividades durante a semana. Tem dia que ela recebe ração, tem dia que ela recebe medicamento. Então, mesmo que ela esteja sempre tendo uma sequência de atividades pré-estabelecidas, elas nunca vão ser as mesmas. Nós também conseguimos fazer um paralelo com o estudo do professor Saraiva sobre o poder exercido pelo funcionário desprovido de poder formalmente. Nesse caso, a gente analisou o poder executado por um funcionário mais antigo. Ele
exerce forte influência sobre os funcionários mais novos. A gente percebe com facilidade a predisposição dos outros funcionários a realizarem uma tarefa da mesma maneira que aquele sujeito executa. Nesse caso, a gente observou a chamada experiência barganhada, que foi estudada pelo professor. A gente observou que mesmo de maneira inconsciente, esse funcionário exerce poder sobre os outros. Então, nesse caso, a gente vê uma ruptura da formalidade na organização. Apenas cursos e treinamentos não são suficientes para que os funcionários exerçam com plenitude suas funções. E pensando pelo lado da organização, é muito importante que ocorra a manutenção desse relacionamento com esse líder. E aí, para finalizar, a gente vai entender que a maternal é uma organizing e não uma organização por vários motivos. E como a gente falou, foi através de pequenas mudanças que eles foram se adaptando para se tornarem a organização que são hoje, contextualizada. E isso não significa que eles vão ser a mesma organização no futuro, né? O contexto ele é sempre importante. E a gente viu que as mudanças elas foram acontecendo com a chegada dos clientes, que eles foram percebendo as necessidades, né, dos animais e incrementaram tudo aquilo que faltava. Ou seja, existe uma preocupação com tudo aquilo que afeta e influencia a empresa. E aí eles a incorporam, né, não de maneira estrutural, mas sim como um fluxo. E a partir daí a estratégia também é um processo contínuo. E a gente percebeu que os praticantes eles vão ter uma certa influência, né, no estrategizar em nível micro, com as pequenas mudanças que eles vão sugerindo e elas vão acabando sendo incorporadas na estratégia formal. E essa estratégia ela vai sendo reformulada sempre. Ela nunca é a mesma, nunca é estática.